pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, certo? É um momento muito difícil o qual estamos passando, né? Porém, nós precisamos seguir com as nossas atividades, né? Não podemos parar de estudar, nós temos um cronograma a seguir, certo? Então, nós, do Colégio Ofenísia Freire, pensando sempre na melhor educação de vocês, né? É, nós conversamos, né, conversamos entre si, né? O seu Luciano também, né, nos orientou da melhor forma possível para que nós produzíssemos, né, aulas, videoaulas interessante para que vocês não fiquem, né, sem atividade, né, não fiquem sem ter os conteúdos os quais nós iríamos trabalhar na nossa primeira avaliação. Não é isso? Então, eu me chamo Davidson Oliveira, sou professor de inglês do ensino fundamental, do ensino fundamental, né, do Colégio Alfenísia Freire, como dito anteriormente. E esta aula ela será destinada às turmas do sétimo e oitavo ano do ensino fundamental, certo? Vamos lá. Gente, nós, né, pessoal do sétimo ano, nós já conversamos a respeito desse assunto, só que ele é um assunto um tanto que extenso. Nós temos várias regras que elas são importantes serem lembradas, tá bom? E o pessoal do oitavo ano, eu quero que tenham atenção, porque é um assunto novo. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu irei disponibilizar o meu contato e eu vou tentar, né, conversar com o professor Luciano para disponibilizarmos um fórum de dúvidas, para que cada dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar lá, né, e eu vou tentar, né, ajudar vocês. Bom? Então, vamos começar a nossa aula. O assunto da nossa aula de hoje é o presente simples, em português, né, que em inglês seria o simple present. Vamos lá. O simple present, quando é utilizado o presente simples? Lembrando que eu costumo comentar bastante com os meus alunos que quando a gente começa a estudar um tempo verbal, nós precisamos saber duas coisas importantes. A primeira é por que nós utilizamos esse tempo verbal quando, né? Porque quando é que nós utilizamos esse tempo verbal, né, para entender em quais situações nós podemos elaborar sentenças e como é que nós estruturamos sentenças em inglês, obedecendo a regra gramatical da língua inglesa, né? Obedecendo a gramática, as regras da gramática de língua inglesa, certo? Então, nesse primeiro momento, nós temos, né, as características. Quando nós devemos utilizar o presente simples em inglês? Primeira característica. Nós usamos o presente simples para expressar uma verdade universal, pessoal. Como assim uma verdade universal? Eu tenho um exemplo aqui, ó. The sky is blue. O céu, ele é azul. Eu tenho um exemplo de uma verdade universal. E não tenho nada que me prove o contrário, pessoal. Foi comprovado, né? É algo comprovado que o céu, ele é azul. Ele não é rosa, não é verde, certo? Isso, né? Como esse exemplo aí, nós temos uma verdade universal. Um outro exemplo, por exemplo, né? Os cachorros latem. The dogs barks. Né? Então, é algo que faz parte da natureza do cachorro, o latir, certo? Então, nós temos esses dois exemplos aí, né? De verdades universais. Continuando, nós usamos o presente simples também para falar sobre ações habituais, certo? Nós usamos bastante o presente simples, desculpa, o presente simples para falar sobre verdades universais. Desculpe, é para falar sobre ações habituais. Exemplo: My brother studies in the morning and works in the afternoon. Um exemplo típico, né? Que tem como significado: meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Pessoal, aqui eu estou falando sobre o hábito do meu irmão, que é estudar pela manhã e à tarde trabalhar. Estou falando sobre o hábito, estou falando sobre a rotina do meu irmão, certo? Sendo assim, nós usamos também o presente simples com esse intuito. Outra característica, para expressar situações e fatos atuais.
Eu tenho como exemplo, I go to the store alone every day. Então, aqui em português o significado seria eu vou à loja sozinho todos os dias. Eu tô falando, eu tenho um fato aí, certo? Fato esse que é o fato de ir sozinho todos os dias, né, à loja. Eu utilizo o presente simples também para falar sobre gosto, sentimentos, desejos, opiniões e descartem esse desejo aí. Como já tem desejo, então, gosto, sentimentos, desejos e opiniões. Continuando, eu tenho um exemplo aqui, né? Um exemplo que se encaixa com essa característica, né? I want to have dinner with my father today. Eu quero jantar com o meu pai. Então, é uma vontade, um desejo, certo? Sendo assim, nessa situação, nós também utilizamos o presente simples. Vamos seguir. Ótimo. Sentenças afirmativas, né? Affirmative form. Pessoal, vocês sabem que nós utilizamos o presente simples para falar sobre. Usamos o presente simples na forma afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Nós temos outras formas também, certo? Só que é essa que eu irei dar uma ênfase. É essa que eu vou cobrar as atividades de vocês a partir dessas três formas, tá bom? Então, como é que nós iremos formular? Como é que nós iremos organizar uma sentença em inglês na forma afirmativa? Certo? Vamos lá. Como regra geral, pessoal, pode-se dizer que para conjugar um verbo do simple present, presente simples, basta usá-lo no infinitivo sem o to, no caso dos pronomes I, you, we e they. E acrescentar o S, ES ou IS no caso dos pronomes he, she e it. Pessoal, algo muito importante aí que eu preciso destacar para vocês é o seguinte: a questão dos verbos no infinitivo em inglês. Pessoal, os verbos no infinitivo em inglês, eles irão acompanhar uma partícula to. Para a gente formular os tempos verbais, nós não iremos, na grande maioria, não iremos utilizar essa partícula to, certo? Nós iremos conjugá-lo de forma apropriada. Professor, como assim infinitivo? O infinitivo em inglês, vamos colocar o infinitivo do verbo amar e dançar. O infinitivo em inglês do verbo amar é to love. E do verbo dançar, por exemplo, é to dance. Então, para conjugar esses verbos em inglês, pessoal, eu vou retirar a partícula to e vou conjugar, vou atribuir a regra do S, do ES ou do IES com o verbo nas terceiras pessoas de singular, certo? Nesse caso seria he, she e it. A conjugação do presente simples, ela vai variar de acordo com a pessoa verbal. Isso daí se tratando do sujeito da frase, pessoal. Para os pronomes pessoais I, you, we e they, nós iremos conjugar de uma forma. Já com os pronomes pessoais he, she e it, nós iremos flexionar o verbo, certo? Outra coisa, só iremos flexionar os verbos quando o sujeito da frase, né? Quando o sujeito da frase for he, she ou it. Continuando. A conjugação do simple present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, se a frase vai ser afirmativa, negativa ou interrogativa, certo? Conjugação do verbo trabalhar. Bem simples, pessoal. Nós temos, né, os pronomes pessoais I, you, he, she, it, we, you e they. Já sabem também o significado dos respectivos pronomes pessoais. Porém, vamos dar uma lembrada, né? Eu, você, ele ou ela se tratando de coisa, ou objeto, animal. We, nós, you, vocês, né? Eu tenho dois yous aí, né? Um no singular, o primeiro está no singular e o segundo ele está no plural. E nós temos o último, né? O pronome pessoal they, que significa eles ou elas.
Como eu falei a vocês, observem, pessoal, que eu tenho aí uma flexão, né? Eu tenho uma conjugação diferenciada quando o sujeito é he, she e it. Já para os demais pronomes pessoais, eu vou conjugar de uma forma só. Certo? Tenha atenção. Essa regra do S aí, essa regra do S, ela cabe a esse verbo work aí. Eu vou apresentar algumas novas regras aí que vocês vão ver a qual regra o verbo ele vai se encaixar. Vai depender da terminação, certo? Lembrando, mais uma vez, que o sujeito, o pronome pessoal é extremamente importante para a conjugação desses tempos verbais. Continuando. No entanto, há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular. Como eu falei, quando o sujeito for he, she e it, nós iremos conjugar de uma forma diferente, né? Flexão da terceira pessoa do singular, he, she e it, que estão relacionadas com a terminação dos verbos. Aí vamos lá, primeira regrinha, né? Verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, o que é que fazemos? Nós vamos adicionar, né? É preciso acrescentar o ES no final de cada um desses verbos aí. Vamos lá para os exemplos. To teach, o verbo no infinitivo aí, ensinar. Teaches. Eu estou conjugando ele em uma das terceiras pessoas do singular. Ensinar. Teaches. Por quê? Porque, ó a terminação. É um verbo terminado em CH. Segundo exemplo. To push. Não é o verbo puxar, viu, pessoal? Cuidado. É o verbo empurrar. Certo? O verbo no infinitivo, to push. Empurrar é um verbo que tem a terminação SH. Sendo assim, o que fazemos? A gente vai adicionar o ES. Por quê? É um verbo terminado em CH e a gente tem que seguir a regra gramatical da língua inglesa, né? O verbo to go, o verbo no infinitivo, o verbo ir. É um verbo terminado em O. Se é um verbo terminado em O, o que fazemos? Nós iremos adicionar um ES. Continuando, o verbo watch, to watch, o verbo assistir. O que fazemos? Adicionamos o ES porque se enquadra nessa regra aí. Pessoal, cuidado que o watch também pode significar relógio, substantivo. Vai depender do contexto, entendeu? Então, tenham muito cuidado com isso aí. Um outro verbo, to kiss, beijar. Kisses é um verbo terminado em SS. Sendo assim, aplica a regra do presente simples. Um outro verbo aí, o verbo fix, o verbo consertar. Um verbo terminado em X. Se o verbo é terminado em X, eu vou adicionar ES. Continuando, pessoal. Outra regrinha. Verbos terminados em Y, precedidos de vogal. O que é que eu faço? Eu vou acrescentar a regra geral, pessoal. A regra que me diz que eu tenho que utilizar simplesmente um S ao final dos verbos. Exemplos. To say, no infinitivo, o verbo dizer, que eu faço, conjugando esse verbo aí nas terceiras pessoas do singular que são he, she e it. Eu vou conjugar dessa forma. Says. Outra coisa. A pronúncia não é says, não, viu? Says. Says não, é says. Says. To play. Dependendo um verbo que causa muita confusão para muita gente, né? E vocês precisam entender também, gente, que como em português uma palavra, ela a depender do contexto que ela se encaixe, se enquadre, ela vai ter vários significados. E, no caso, a questão do play, o verbo play, entre outras palavras, né? Mas aqui eu estou colocando o verbo play. Estou dando exemplo com o verbo play. O verbo play, pessoal, a depender do contexto, vai significar brincar ou jogar. É o contexto quem vai me dizer, certo? Então, é um verbo terminado em Y, só que é um verbo terminado em Y precedido de vogal. O que eu faço? Eu vou aplicar a regra geral. Plays. Forma negativa, pessoal. A forma negativa do simple present ela é formada com o uso dos verbos auxiliares. Do e das.
e a partícula de negação not. As frases na negativa, elas podem ser escritas de forma completa. Do not ou does not. Aqui, pessoal, é muito comum na linguagem informal, né, como é que eu posso colocar? Na linguagem falada, pessoal, é muito comum utilizarmos don't ou doesn't, né? Só que em um contexto mais formal, é mais comum escrevermos da seguinte forma: do not ou does not, certo? Então vamos lá, só para dar uma recapitulada aí, né? As frases na negativa elas podem ser escritas na forma completa: do not ou does not, ou de forma contraída: don't ou doesn't. Don't ou doesn't. Prestem atenção também em relação à pronúncia. Do plus not seria igual a don't. E does plus not seria igual a doesn't. Agora vamos conjugar, né? Vou mostrar uma tabelinha para vocês com um verbo sendo conjugado na forma afirmativa. Mais uma vez o verbo word. Eu tenho duas formas aí, pessoal. Uma na forma abreviada e outra forma sem abreviar, certo? I do not work ou I don't work. Em termos de sentido, pessoal, ambas as frases querem dizer a mesma coisa, certo? Só que em termos de pronúncia, em termos de escrita, nós temos uma diferença aí, tá bom? I do not work ou I don't work. Ambas as frases significam eu não trabalho. You do not work ou you don't work. Você não trabalha ou você não trabalha também, certo? Diferença simplesmente na escrita e pronúncia, né? Sentido o mesmo, né? Então, acho muito bonito, na verdade, a estrutura que nós não utilizamos a forma abreviada, né? Acho termos mais, assim, sofisticados, mais bonitos, né? No caso, quando não há abreviação. Apesar de que eu sei que com a abreviação seria algo mais comum, né? You do not work. É até bonito de falar, gente. Vamos lá. Com os pronomes pessoais. He, she and it. Nós temos aí o does, not, né? He does not work. Ou he doesn't work. Prestem atenção também na pronúncia, certo, pessoal? Ele não trabalha. Né? Ambas as formas. She does not work ou she doesn't work. Ela não trabalha dessas duas formas aí, certo? It doesn't work. Não trabalha, não funciona. Né? O verbo work também pode ter esse significado, né, de funcionar. It's not working right now. My computer it's not working. Sorry. My computer is not working right now. Meu computador não está funcionando agora. Certo? Então, exemplo de um outro contexto o qual nós usamos o verbo work. Continuando, we do not work ou we don't work. Nós não trabalhamos. A forma abreviada e não abreviada. You do not work ou you don't work. Vocês, desculpe, né? Que seria o plural, né? Lá em cima nós temos o singular, né? You, você. E aqui embaixo nós temos, né, vocês, o plural, né? You don't work, ou you do not work, ou you don't work. Vocês não trabalham. They do not work, ou they don't work. Eles não trabalham. Forma abreviada e a forma não abreviada, certo? Pessoal, espero que até aqui não tenha nenhuma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, vocês vão fazendo o rascunho de vocês pausem o vídeo, né? Voltem, tenham cuidado, né? Quando vocês forem fazer atividade, né? Estiver assistindo o vídeo, eu aconselho vocês, né, a ficarem em silêncio no quarto de vocês, em um local que vocês consigam se concentrar, certo? Tentem assistir esse vídeo de uma forma que vocês consigam realmente captar
e fiquem em silêncio, em um local que vocês possam realmente se concentrar, certo? Não fiquem em local com barulho, porque aí eu acho que vocês não vão conseguir se concentrar, porque como eu já comentei até com vocês, eu não consigo, gente, me concentrar estudando ou fazendo alguma coisa em um local com barulho. Eu não consigo, né? Enfim, vamos lá. Pessoal, a nossa última forma, né, a forma interrogativa. Como é que funciona a forma interrogativa? Mais uma vez, nós iremos utilizar o do e o das, só que em uma posição diferente, né? Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e das são utilizados para formar frases interrogativas no simple present. Agora, como é que nós iremos utilizar o do e das em sentenças? Vamos observar agora, vamos ver como é que vai funcionar agora. O do, ele é usado com I, you, we and they. E o das, ele é usado com he, she e it. Só que a posição desses dois auxiliares aí vai ser uma posição diferente. Isso comparando, né, as sentenças afirmativas e negativas. Os auxiliares do e da são usados antes dos pronomes pessoais, pessoal. Aqui nós temos a conjugação, né? Mais uma vez do verbo trabalhar. Vamos lá. Do I work? Eu trabalho. Do you work? Vocês trabalham. Você trabalha. Singular, né? Lá ao final que nós temos, né, a forma plural do you. Segunda pessoa do singular, né? Isso. Does he work? Ele trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does it work? Isso funciona, ou ele ou ela trabalha. Do we work? Nós trabalhamos. E observe que ao fazer a leitura dessas sentenças, vocês têm que fazer também a leitura em tom de pergunta, gente. A pergunta não é simplesmente do I work? Do I work? Não, gente. Você tem que ler de forma apropriada também. Do I work? Do I work? Uma pergunta. Então, é necessário que a leitura seja feita de forma coesa também, certo? Coerente, né? Do we work? Do you work? E do they work? Nós trabalhamos, vocês trabalham, ou eles e elas trabalham. Espero que, mais uma vez, né? Espero que não tenham dúvida até aqui. E vamos seguir, né? Pessoal, agora vamos praticar um pouquinho, né? Nessa nova modalidade, né? Eu montei alguns slides para cada assunto, né? Para cada turma também, né? Cada assunto eu planejei, organizei um slide que eu acho que fica mais fácil para vocês, né? O assunto ele fica bem mais organizado, certo? Então, ao final de cada slide eu coloco uma ou duas perguntas para a gente praticar, a gente responder um pouquinho, certo? Lembrando que aqui no final do slide, pessoal, eu coloco uma ou duas questões. Só que na plataforma, né, nós iremos colocar algumas questões relacionadas a esse assunto. Então, né, tenham atenção para responder tudo bonitinho, certo? Vamos lá. Primeira questão. Preencha os espaços com a conjugação dos verbos no simple present. Primeiro item, nós temos, pessoal, uma pergunta. E como é que iremos conjugar esse item aí? Os verbos eles foram dados aqui, certo? Primeira alternativa. Do you live in America? Eu vou utilizar simplesmente, pessoal, o verbo live sem o infinitivo com to. Ou sem o infinitivo. Eita, quase não sai agora. Sem o infinitivo to, né? Sem essa partícula to aí, pessoal. Do you live
in America. Por que, professor, eu vou utilizar dessa forma? Porque, gente, eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, eu vou utilizar o auxiliar do ou das. E eu não vou precisar, né, flexionar mais o verbo. Aí o sujeito é you, se estivesse na forma afirmativa também não iria flexionar. Então a resposta vai ser live. Do you live in America? Letra B, Jane. Aqui eu tenho Jane. Quem é Jane? Se fôssemos, substituir esse substantivo aí, pessoal, por um pronome pessoal, qual pronome pessoal iríamos substituir? Iríamos utilizar she, né? Se é she, essa frase está na forma afirmativa. E o verbo love, de acordo com a regra do presente simples, nos diz que iremos simplesmente utilizar o S para conjugá-lo quando o sujeito for he, she ou it. Jane, no caso, é ela, né? Então, a frase vai ficar da seguinte forma. Jane loves your friend. Ela ama o seu amigo. Letra C. Juan and Carla. Eu tenho um sujeito aí, né? São os dois. Se eu fosse substituir esses dois pronomes, esse sujeito daí, esse sujeito iria utilizar o pronome they. Não é isso? Então, o verbo run seria o verbo correr, né? Eu simplesmente vou utilizar o verbo run sem o to, né? Juan and Carla run on the beach every morning. Cuidado também com a pronúncia da palavra praia, certo? Beach, certo? A letra D, she. Aí nós temos uma regrinha, né? A primeira regra que eu expliquei para vocês, que os verbos terminados em CH, né? Nós iremos fazer o quê? Nós iremos utilizar um ES, por quê? Porque o sujeito é she. Se fosse he, também. Se fosse it, também. Certo? Agora, se fosse qualquer um outro, menos he, she, it, aí sim. Certo? He, she ou it, teaches. Sendo assim, a resposta vai ficar she teaches English every day. Ela ensina inglês todos os dias. Letra E. Thomas. Thomas, terceira pessoa do singular também. Se eu fosse substituir Thomas por um pronome pessoal, eu iria substituir por he. Sendo assim, é um verbo wash, é o verbo lavar, né? Eu iria utilizar o verbo... eu iria utilizar, se eu fosse substituir o substantivo Thomas por he, eu iria isso e conjugaria da seguinte forma. Thomas washes his car weekly. O Thomas, ele lava o seu carro semanalmente. Certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Como eu já falei anteriormente. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai disponibilizar, né, uma forma para que vocês tirem as dúvidas com a gente. Certo? Vamos para as respostas aí. Respostas, pessoal. Primeiro item, live. Segundo, loves. Loves. Terceiro, run. Quarto, teaches. Flexionado, né? E quinto, washes. Então, é isso. See you next class. Até a próxima aula, pessoal. That's all for today. E remember, stay safe, stay home.